retrasado, em outubro do ano retrasado, eu decidi que estava na hora de parar, né? Mas, assim, entreguei a Copa da Rússia, estava aí com a coluna muito ruim, de tanto viajar, tinha tido um acidente de carro, que precisei fazer uma cirurgia de pescoço meio complicada, e, assim, de fato, pensando, não quero mais trabalhar 14 horas, 15 horas por dia, trancada num escritório, todo, né, filmado, com ar-condicionado, onde eu nem sei se chove ou se faz sol lá fora, né? Eu quero ter um outro estilo de vida. E essa questão me chamava demais. E foi mais ou menos isso que me moveu, né? Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa ligada à sustentabilidade, né? E aí comecei, então, a estudar sustentabilidade. Sabia, né, em linhas gerais, um pouco sobre o tema, porque sempre fui muito verde, né? Assim, era uma pessoa eco em todos os sentidos, já reciclava há muitos anos aqui em casa, mesmo antes da coleta seletiva, juntava todos os lixos e ia entregar lá na ponte da Avenida Sumaré, enfim, sempre tinha, né? Sempre tive muito essa preocupação, mas uma coisa também muito intuitiva, sem muito aprofundamento. E aí comecei a estudar sustentabilidade, e aí, à medida que fui estudando, eu me deparei com os 17 Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E aí falo com toda honestidade, eu nunca tinha visto. Eu conheci isso, e eu vou mostrar para vocês, no final do ano retrasado, né? E para minha surpresa, do mesmo jeito que eu não conhecia, muita gente não conhece. Agora sim, tem sido mais divulgado e vejo que mais gente conhece. Então, aqui está em inglês, mas ele existe em português também. Em português, a gente chama as 17 ODS, que é a abreviação para Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente no Brasil, né, que dá apelido para tudo, a gente já fala as ODS. Então, quando vocês ouvirem as ODS, já saibam que são os Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável. As ODS foram lançadas em 2015, né, numa reunião de todos os países, e são os objetivos propostos pela ONU para todas as nações do mundo como meta para 2030. Então, isso foi lançado há 5 anos atrás, e são as metas de desenvolvimento sustentável para 2030. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se o vídeo vai assim? Não, então eu vou fazer ele assim. Peraí. Então, é rapidinho, né, o vídeo, mas eu acho que ele diz tudo, não é?
Acho que todo mundo conseguiu ver do que se trata, né? E o fantástico desse vídeo, e aí que eu comecei de fato a entender, né, o que era sustentabilidade, e que aí realmente eu falei, putz, eu vou mais a fundo nessa história, porque quando a gente fala em sustentabilidade, não é só a gente reciclar o lixo, né? Ou não é só parar de comer carne. Acho que todos viram o número 1 dos objetivos sustentáveis, em inglês, é no poverty, é zero pobreza, né? E aí, quando a gente vai passando por eles, a gente tem igualdade de gêneros, a gente tem educação para todos, né? E aí eu fui me identificando demais com os objetivos sustentáveis. Eu fui me dando conta que os 17 objetivos sustentáveis, eles tinham muito a ver com as minhas crenças para um mundo melhor, né? Relações mais justas, relações de trabalho mais justas, relações profissionais mais justas. E aí eu falei, putz, eu quero estar nessa, né? Eu acredito demais nisso. E é bonito quando você, se em algum momento vocês tiverem chance, né? Posso até depois compartilhar com vocês em algum momento, se vocês quiserem, mas é só vocês darem um Google e entrarem na Agenda 2030 da ONU, no preâmbulo, é muito linda, né? Porque ela fala, vou ler 2 minutinhos, essa agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, quem fala isso é a ONU, né? Acho bonito isso, porque não dá para a gente pensar, né? E começar a tomar uma ação de sustentabilidade se a gente também não começa a pensar amplamente na erradicação da pobreza, né? Então, falar em sustentabilidade é um compromisso sério, né? Porque implica num compromisso amplo e social. Então, vocês vejam, né, que o tema proposto pelo Walter hoje é um tema onde a gente tem que se implicar seriamente mesmo, né? E eu acho que o nosso trade, o trade do turismo e de eventos, tem uma responsabilidade grande e tem muito a contribuir, né? Vocês podem até se perguntar nesse momento, mas como, né? Ainda mais, eu sei que tem muita gente de incentivo me ouvindo, né? Como que eu, que venho do incentivo, né? Só faço viagens que o dinheiro não pode comprar, como eu posso contribuir com isso, né? Eu trouxe aí vários exemplos hoje, né? Bom, então vamos seguir. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar, né? Porque uma coisa é eu conhecer bastante de turismo, bastante de incentivo, ou até bastante de psicologia e psicanálise, mas de sustentabilidade mesmo eu não conhecia, ainda mais essa coisa tão ampla, né, que se mostrou para mim que era a sustentabilidade, que é a sustentabilidade. E aí, desde então, faz 1 ano e meio, quase 2, que eu estudo. E confesso para vocês, eu estou engatinhando ainda, né? Tem muita coisa. Tenho feito e faço inúmeros cursos, né? E aí, assim, é um universo bárbaro, né?
essa possibilidade de, nessa altura da vida, né, eu estar aí aprendendo um montão de coisas e participando de várias discussões, realmente é fantástico. Ontem à noite mesmo, eu ouvi uma live de 2 horas, a gente até anunciou no site da MAPS com o Ernest Gott, que é um suíço que vive no Brasil há muitos anos e que é o pai da agricultura sintrópica. Depois eu até vou falar um pouquinho para vocês, e que foi, assim, uma aula maravilhosa, assim, foi uma coisa que eu ouvi de olho fechado, tamanho a intensidade das palavras, né? Então, tem muita coisa a se aprender. Aqui eu pus só alguns cursos que eu fiz esse período, algumas coisas e tudo mais. Até que num dos cursos que eu fiz, eu tive a chance de conhecer um permacultor, que é o Bento Cruz, que hoje é um parceiro importante, né? E o Brasil, ele é referência nesse tema da permacultura. Vou falar muito rapidamente o que é a permacultura. A permacultura é um tipo de approach, né, onde você desenvolve um modo de viver em comunidade, onde você, além de viver em comunidade, você planta a sua comida, você trabalha com jardins comestíveis, com uma agricultura toda própria, com uma forma de viver em comunidade. Foi desenvolvido na década de 70 na Austrália, a permacultura, todo o conceito da permacultura. O Brasil acabou tendo uma aderência muito grande na permacultura. Nos outros países, o conceito da permacultura foi abandonado. O Brasil ainda continua desenvolvendo o conceito de permacultura. Tem muitas ecovilas no Brasil e em outros lugares do mundo, e o Brasil hoje se tornou uma referência na permacultura, né? E hoje a permacultura, até com essa crise toda que a gente está vivendo, do coronavírus, a permacultura surge como uma alternativa sensacional de vida, né? Porque a permacultura, ela dá uma soberania de vida, uma soberania alimentar para as pessoas que já vivem, né, nessas ecovilas, porque elas estão completamente autossuficientes e protegidas, né, da crise. Elas continuam vivendo a vida delas independente da crise, né? E conheci esse permacultor, o Bento Cruz, que é seguido, tem seguidores aí, milhares de seguidores no mundo inteiro, e seguido por uma tribo no Zimbábue, uma comunidade gigantesca no Zimbábue, que estava querendo que ele fosse para o Zimbábue dar aula de agrofloresta e permacultura, né? Também vou chegar no termo agrofloresta daqui a pouco para vocês. E aí, conversando com o Bento, ele estava querendo um patrocínio para ir até o Zimbábue, né? E eu falei, puxa, Bento, eu conheço tanta gente na África, né? Será que com o meu conhecimento de turismo, eu não consigo fazer uma ponte para levar você para a África, eventualmente, né? E foi assim que eu fiz o meu primeiro contato, meu primeiro interface entre o meu conhecimento de turismo e esse povo da sustentabilidade. Então, foi patrocinando um vídeo, né, para a gente vender um patrocínio e buscar patrocínio para levar o Bento para a África, para o Zimbábue, e para a gente poder, no Zimbábue, dar cursos para tribos no Zimbábue, para essa comunidade, é uma comunidade carente, como todo o Zimbábue, é uma comunidade que tem muitas crianças órfãs, e que a ideia é ter jardins comestíveis para que essas crianças órfãs possam ter comida à vontade e autonomia alimentar. Então, vou mostrar para vocês
esse primeiro vídeo, esse foi um outro curso que eu fiz também, no curso no hotel de barraca, uma experiência bem legal, um hotel de barraca, primeiro hotel do Brasil, de barraca, e foi um curso que eu fiz e a gente montou a horta do hotel de barraca. E agora eu vou mostrar para vocês, então, esse vídeo que a gente fez para buscar o patrocínio para o Zimbábue. Opa, peraí. Vídeo errado, só um minutinho. Agora. É urgente. Não há tempo a perder. Precisamos unir forças. Meu nome é Carla Motti Ancona e tive a sorte de trabalhar com turismo por 36 anos. Fui me perguntando nesse tempo todo como o turismo tradicional poderia contribuir com a sustentabilidade para apagar as pegadas de carbono que ele ia deixando no planeta. O grande desafio que se colocou para mim foi justamente unir esse campo do meu saber e do meu conhecimento, o turismo, com essa paixão, a sustentabilidade, a urgência dos cuidados com o planeta. A ONU propõe os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável para todas as nações do mundo. Tendo em vista este conjunto de objetivos, aí sim conseguimos pensar na sustentabilidade de uma forma global e efetiva. Uma das máximas da sustentabilidade é a gente poder agir local e pensar global. Sou Bento Cruz, sou antropólogo, permacultor. Nessa caminhada como antropólogo conheci diversas comunidades, né, e desenvolvi junto com elas diversos projetos. Destaco aqui o projeto Aratu, que foi desenvolvido numa ilha, né, Ilha Meidissá, lá em Sergipe, no Nordeste, e a gente conseguiu, de certa forma, criar uma mobilização local para buscar essas soluções de forma conjunta, de forma participativa. Métodos de construção utilizando recursos naturais, recursos locais, de saneamento ecológico, utilizando também técnicas de ciclagem dessas águas, plantios integrados e biodiversos no seu entorno de casa. São as técnicas que a gente conhece dentro do contexto da permacultura, da agrofloresta. E oferta aos visitantes experiências de turismo em segmentos diferenciados, como turismo de experiência, turismo solidário. Essa é uma experiência verdadeira para o turista. Ele sai com a noção de que ele faz parte do planeta. Essa sim é uma experiência que ele jamais vai esquecer. O apoio de poucas pessoas, poucas instituições, gerou um projeto com impacto mundial. Esse projeto ele tem um grande potencial de replicação, porque tudo foi registrado, sistematizado, de modo que ele possa ser replicado, e já está sendo replicado. My name is Maud. I'm one of the founders of Mangwendo Orphan Care Trust. We started by feeding orphans. We now want to teach people how to permaculture and food forest. Now we want to train trainers on those plots so that they can go to their villages and train people for food forests and spread throughout all the villages so that communities can feed their own orphans. Uma outra forma para o turismo poder contribuir seria patrocinando essas inúmeras viagens de regeneração de agroflorestas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, dessas equipes de permacultores.
Matheus, desculpa, eu fiquei procurando meu áudio aqui e não consegui, sabe? Eu sou, assim, ligeiramente lenta com essas coisas. Então, como eu já vou voltar a falar, no próximo eu tento. Bom, vamos lá. Então, esse é o primeiro jeito, e aí a gente vai agora começar a ver alguns exemplos de como a gente pode usar eventos e sustentabilidade, eventos e turismo. Esse é o primeiro jeito que a gente teria, né, de como usar eventos e sustentabilidade ou eventos e turismo, né? Porque vocês estão vendo aqui que tem lá os projetos de sustentabilidade, que são inúmeros e que estão lá parados e que as pessoas não têm como chegar nos lugares ou fazer acontecer. Então, esse rapaz, esse cara, o Bento, tem inúmeros projetos de sustentabilidade, Brasil afora e mundo afora, e que não estão acontecendo porque, de repente, ele não tem a grana, não tem o patrocínio para chegar no Zimbábue, né? E estamos lá, nós aqui, todos nós, com inúmeros contatos, inúmeras pessoas que nós conhecemos, e que o que de repente custa, né, 1, 2, 3 passagens para chegar no Zimbábue e fazer esse projeto dar certo. E o poder de replicação desse projeto é gigantesco, né? O problema é que esse projeto eu apresentei para a África do Sul, para a South African, e logo depois aconteceu o que aconteceu com a South African. Nesse momento ele está parado, mas assim que sairmos do coronavírus, eu vou atrás de patrocínio. Onde mais dá para compor esse projeto? Esse projeto dá para compor com um DMC, aí eu estou falando especificamente para o pessoal de incentivo, já vai um recado para o Walter, porque eu quero apresentar esse projeto para Sundown, e aí a gente vai combinar esse projeto, por exemplo, com um roteiro de Victoria Falls, né? E aí vai fazer um full day tour na comunidade Maguende, e vai ter um turismo de experiência fantástico na comunidade Maguende, que está preparada para receber para um full day tour e um almoço na comunidade para visitar a comunidade, que é uma experiência única, de fato, né? Então, assim, a gente muda completamente o contexto. E aí a pergunta é, bom, mas o que ganha, né? Quem patrocinar, o que ganha? A pessoa vai poder divulgar em mídias sociais que patrocinou isso, né? Que está, de fato, contribuindo com a comunidade, não só num projeto social, mas também num projeto de sustentabilidade como um todo. Quer dizer, tem uma série de contrapartidas. Enfim, esse projeto, esse primeiro contato com o Bento Cruz, foi o que me fez pensar, opa, então, aí vai dar samba. E aí surgiu a MAPS. Por isso que aí agora eu coloco, então, o logo da MAPS. Foi quando surgiu a MAPS, né? Aí eu falei, bom, acho que talvez onde eu possa contribuir, né, com o que eu sei de turismo, com o meu know-how, a minha expertise, e principalmente com os conhecimentos, né, com o meu networking, é criar uma empresa, né, que possa começar a fazer o interface entre tudo que eu sei e todo mundo que eu conheço, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, com o pessoal da sustentabilidade. Porque agora, depois de quase 2 anos, eu também já conheço bastante gente de sustentabilidade. E aí, então, surgiu a MAPS. Foi assim que surgiu a MAPS. E aí, quando surgiu a MAPS, também surgiu a chance de fazer um lançamento da MAPS. E aí, um segundo desafio, né? Bom, vou fazer um lançamento da MAPS, mas eu preciso fazer um lançamento da MAPS sendo o evento mais sustentável possível. E também foi um desafio bem legal, né? Porque era eu fazer um coquetel
que fosse legal, transado, mais sustentável do começo ao fim, né? E quem me conhece sabe que eu gosto de coisas caprichadas. Então, agora eu estou começando o tema, já apresentei uma coisa bastante sustentável para vocês, que foi o projeto do Zimbábue. Então, esse é um primeiro exemplo. Agora eu vou apresentar outros exemplos para vocês de eventos corporativos sustentáveis. Então, o primeiro vai ser justamente o evento de lançamento da MEPS, tá? Algumas das pessoas que estão me ouvindo foram convidadas, o Walter, inclusive. Vamos lá. Qual é o tipo de evento? É um coquetel de 4 horas, com 80 convidados. Então, todos os exemplos que eu vou mostrar, como eu estou falando com gente técnica da área, eu vou ter sempre um descritivo técnico no comecinho do exemplo, tá? Então, foi um coquetel de 4 horas, 80 convidados, com menu completamente orgânico e vegano, com vinhos orgânicos, com a gestão completa de todos os resíduos, né? Com um gift de despedida, um gift no encerramento, que era um exemplo de logística reversa e economia circular, e também com padrão de parcerias diferentes. Eu vou explicar item a item para vocês entenderem, porque eu estou falando aqui termos muito específicos de sustentabilidade, tá? Então, nós estamos falando de eventos sustentáveis, e aqui eu estou fazendo um coquetel que foi sustentável de cabo a rabo, tá? Então, vamos lá. Por que ele foi orgânico e por que ele foi vegano? Primeiro, orgânico. Na hora que eu estou fazendo um coquetel orgânico com todos os alimentos orgânicos, isso quer dizer que não foi usado agrotóxico em nenhum dos alimentos, né? Para ser uma agricultura orgânica, isto já implica numa plantação em que os alimentos foram cultivados respeitando as regras da floresta, né? A gente já está, de alguma forma, obrigando que os nossos fornecedores, e aí está o pulo do gato, né? É onde vocês podem começar a fazer a diferença. Os nossos fornecedores comecem a usar um ciclo de atividades que não sejam de devastação, que não sejam de monocultura, que não sejam violentas para o meio ambiente, né? Então, a agricultura orgânica, ela implica em um tipo de cultivo de regeneração e de cuidado. Então, todos os alimentos foram orgânicos. Por que vegano? Eu sei que esse é um tema polêmico, né? Mas a gente também sabe que 1/4 do aquecimento solar acontece por conta do consumo de carne. Eu não estou dizendo que, porque eu como carne, eu sou responsável pelo aquecimento solar. Não é porque você come carne, mas tudo que acontece para a produção de carne, né? Então, a criação do gado, a produção dos grãos para o gado, a devastação do solo para a criação do gado, quer dizer, todo o processo por que passa, né? A natureza para a criação do gado, a emissão dos gases, tudo isso é responsável por 1/4 do aquecimento solar. Então, assim, não sou eu, Carla, que estou falando, né? Isso está aí, todo mundo sabe. Então, a gente sabe que a alimentação, né, carnívora, hoje, é responsável por 1/4 do aquecimento solar. Então, do aquecimento global. Então, por isso vegano, né? Então, para ser
sustentável tem que ser sempre vegano? Não, não tem que ser sempre vegano. Mas, assim, poder equilibrar um pouco, né? E ter vegano de vez em quando, ou ter, sei lá, 70% dos itens vegetarianos e veganos, e, de repente, um ou outro item, né? Que seja carnívoro, né? No meu caso, eu optei por fazer tudo vegano. Não precisava ser tão radical. Mas por que eu optei por fazer tudo vegano? Porque eu queria mostrar para os meus convidados que dá para fazer um coquetel completamente vegano sensacional, né? E foi o que eu fiz. Eu mostrei para eles que dava para fazer um coquetel completamente vegano sensacional. Vinhos orgânicos. Por que vinhos orgânicos? Também partindo do mesmo critério, né? A gente escolheu só vinhos orgânicos, sabendo que todas as fazendas tinham a mesma preocupação com a cultura da uva, etc, etc. Não tinha refrigerante, não tinha gin, não tinha uísque, não tinha nada, só vinho orgânico e também águas saborizadas e sucos de fruta, né? Sucos de frutas brasileiras, que também tem isso, né? A coisa de você escolher a fruta da época, a fruta que não vem, então não tinha um suco, sei lá, de frutas exóticas, não, porque a fruta exótica, ela vem de fora do Brasil, ela é transportada por avião, a forma que ela é conservada implica em, sei lá, em pegadas de carbono, então é também essa preocupação toda com esse ciclo, tá? Resíduos. Outra preocupação, né? Então, na hora que eu fui escolher, por exemplo, o cara que montou a tenda, a empresa que montou a tenda, a minha preocupação era o que você faz com o plástico que cobre, né? Tinha um fornecedor que falou, o plástico que cobre a gente leva para a fazenda e queima, né? Eu falei, opa, não rola. Levar para a fazenda e queimar é crime ambiental, não dá. Né? Então, isso que é o ciclo virtuoso. É você também poder cobrar o seu fornecedor o que ele vai fazer. E se ele não souber dar um fim para o resíduo dele, de repente é você poder também ajudá-lo a dar um fim para o resíduo. Puta, mas eu não tenho tempo. Aí você chama alguém que faz gestão de resíduo, né? Se você não tiver, eu tenho o contato da pessoa que vai te ajudar a fazer gestão de resíduo. E o que é muito louco, que já é a relação entre os profissionais que eu coloco lá no último, esse pessoal da sustentabilidade é um pessoal que quer ajudar, né? Então, assim, você fala com uma pessoa, puta, não, vem aqui que eu ajudo, eu vou passar o contato, e eu ajudo, eu tô dentro, não sei o quê. É um pessoal que vai estabelecendo outro tipo de relação, né? É uma relação muito diferente do que a gente que está vindo do corporativo, que está vindo do trade habitual, estabelece, né? Assim, é um pessoal que está muito imbuído em salvar o planeta. Então, as relações realmente são diferentes, né? Gift. O que é a logística reversa, né? A logística reversa é você começar e terminar o que você cria. É você não deixar alguma coisa sem ter o final. O que quer dizer? Você não criar algo e deixar o lixo para trás, né? Então, por exemplo, o que seria... O que a gente deu de gift? A gente deu um caderno, que vocês vão ver lá na frente, que foi criado por bituca de cigarro reciclada, né? O que seria um gift oposto a isso? Seria dar alguma coisa que gerasse lixo. A logística reversa é essa preocupação de você criar algo que termina em si mesmo. Isso é logística reversa, que não gera mais lixo, né? Tem uma frase que eu acho super importante, que é assim, não dá para a gente inaugurar mais matéria-prima nesse mundo. Já tem lixo demais no mundo.
Então, qualquer coisa que a gente for usar hoje em dia tem que ser gerado do que já está no mundo, né? Vamos usar o que já tem de lixo no mundo, não dá para inaugurar mais matéria-prima, né? Então, assim, a logística reversa é a gente pensar em utilizar o que já está aí no mundo, que já está gerado. E a economia circular, hoje, é a única saída de economia que tem, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente esquecer essa economia que existe, né? E pensar nessa economia, que provavelmente é a economia que vai ter que vir depois dessa crise, né? Que é uma economia que vive em equilíbrio, que não cresce, 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 cresce sem parar. Porque essa economia que cresce, cresce, cresce sem parar, não está dando certo. A gente já sabe, né? Porque o mundo não tem recursos para crescer, crescer, crescer sem parar. A humanidade não consegue crescer, crescer, crescer sem parar. Não dá para a humanidade ficar crescendo sem parar, produzir sem parar, né? Não há recursos na Terra, no planeta, não há possibilidade de crescer sem parar, de desenvolver sem parar. Quando a gente chama Donut, porque é economia circular, né? Donut de um donut mesmo, né? Então, assim, essa é a economia que as pessoas, que os seres humanos que governam, né? Eles precisam entender que não dá para crescer sem parar. Tem que ter um equilíbrio no crescimento, tem que ter uma meta de estabilidade, tem que crescer sustentavelmente, né? Não dá para a gente viver num planeta onde tem pessoas bilionárias, trilionárias, não existe, isso é insustentável, né? Pessoas trilionárias e outras pessoas que não têm dinheiro nenhum, isso é insustentável, né? Não dá para a gente ter metas de desenvolvimento, assim, a perder de vista, isto é insustentável, né? A gente precisa ter esta economia que se chama circular ou em formato de donut, né? E se vocês forem ler agora o que está se falando, né, do que vai ser a economia do futuro, é isso, é uma economia circular ou donut, onde se busca um equilíbrio, né? Não dá mais para as cidades crescerem sem parar, né? Tem que ter essa coisa equacionada. Então, esse foi o formato. Então, talvez, né, uma coisa para começarem a refletir é a sustentabilidade dos eventos. E aí, não vou, né, entrar em detalhes do tipo, bom, não dá para usar copo de plástico, não dá, isso é básico, né? Então, eu estou discutindo com vocês conceitos muito maiores do que isso, né? Estou discutindo com vocês coisas e estou trazendo conceitos de sustentabilidade para que vocês possam pensar no macro dos eventos, porque aí esses detalhes como copo de plástico, etc., essas coisas são default, né? Então, estou realmente trazendo aí coisas grandes para vocês, a partir daí, poderem pensar nesses detalhes que são básicos, né? Aqui eu vou mostrar algumas fotos do evento. O evento foi na minha casa, né? Por causa do meu jardim e porque eu queria sair do lugar comum. Eu não queria fazer um evento num hotel ou numa casa de eventos, nada disso. Eu queria, de fato, fazer alguma coisa diferente. Então, o evento foi na minha casa, no meu jardim. Eu não queria ter feito a tenda, mas ainda bem que eu fiz, porque foi uma época muito chuvosa, né? Quem fez o coquetel foi a Neca Mina Barreto, que é uma parceira, né? Ela acabou virando uma parceira. Quando eu mostrei para ela o projeto da MEPS, ela super comprou a ideia. Olha que legal o esquema dos lixos, né? Então, os lixos completamente separados, o que era resíduo para compostagem, o que era rejeito, né? Completamente dividido. Mas esse lixo não é bonitinho. Não importa, né? O lixo, ele tem uma função,
né? Dá até para fazer mais bonitinho, que quiser, se quisesse, mas aqui ele já estava dividido do jeito que tinha que ser dividido, do jeito que ele ia ser levado, né? Ele já tinha um fim em si, né? Então ele já estava. E aqui o gift que eu falei para vocês, né? Então essa parte amarelinha do caderno, ela é toda feita de bituca de cigarro, que é um parceiro que a gente tem, sensacional, que ele faz essa reciclagem da bituca de cigarro. Isso vai para uma instituição, as pessoas dessa instituição trabalham com a bituca, isso vira souvenir, isso é logística reversa, né? Nada se perde, né? Nada se perde. E a gente fez, agora eu não vou mostrar esse vídeo para vocês, eu até posso disponibilizar, porque senão já passei mais do que eu devia, já devia estar terminando a palestra, e tem um monte de coisa ainda para falar. Walter, como a gente está de tempo, vai me dizendo, eu sei que eu já estou estourando, era para eu estar terminando, né? Aí você me diz. Aqui a gente fez, durante o evento, um filme onde a gente foi mostrando para as pessoas tudo que a gente fez de sustentabilidade, justamente para eles verem e valorizarem tudo que foi feito de sustentabilidade, para que eles pudessem entender, né, como é possível fazer coisas sustentáveis. A gente foi explicando item a item, né, para eles poderem valorizar, né, para as coisas não se perderem, tá? Bom, segundo exemplo, vamos entrar com o segundo exemplo. Esse foi o primeiro exemplo, depois eu posso disponibilizar para vocês maiores detalhes, tá? Passei por cima ali porque tem muito material. Estou entrando num segundo exemplo, né? Porque eu quero municiar vocês de exemplos, porque vocês são os replicadores, né? Então, preciso deixar vocês com um monte de exemplos. Segundo exemplo, um evento de um dia com clientes ou colaboradores. Qual é o tipo de evento? Esse tipo de evento pode ser vendido como uma compensação de pegadas de carbono, pode servir como uma ação de relacionamento com clientes, pode ser um team building, uma ação de impacto socioambiental. A base, a partir de 30 convidados. Pode ser do tamanho que for. Então, tem muita. Aqui é uma coisa com muita plasticidade, tá? A gente tem esse projeto dentro do portfólio da MEPS. A gente chama ele de projeto Ágora, né? Na realidade, como que é este projeto? Este projeto é um projeto de você vender, né, para o seu cliente a possibilidade dele fazer uma agrofloresta num espaço que ele quiser. Essa agrofloresta pode ser feita na própria empresa dele, numa praça que ele resolver adotar, aonde ele quiser, né? Então, depois vocês podem entrar lá no site da MEPS, eu vou passar um pouco rápido aqui por cima, que fala, é a adoção de um espaço público ou privado, nos arredores ou dentro da empresa, ou em qualquer lugar, para uma ação agroecológica assinada. O que é uma agrofloresta, né? Porque todo mundo fala agrofloresta, o que é uma agrofloresta? Por que o cara não vai lá e não compra, como, né, acontece às vezes, não paga X para plantar umas árvores, né? Que muita gente faz isso, paga X e planta umas árvores e repõe as pegadas de carbono. Primeiro, é um jeito também, mas ele paga X para replantar as árvores, é uma coisa absolutamente impessoal, né? Aqui a gente está justamente propiciando o incentivo para a vida, né? É uma ação muito legal, a gente já faz essa ação nas praças de São Paulo, né? E a gente está agora levando esta ação para o corporativo. O que é uma agrofloresta? Agrofloresta é a gente
replantar, a gente trazer de volta para a cidade as árvores nativas e recriar o ambiente que a cidade tinha antes de ser devastada, né? O que isso traz de benefício? A gente traz a fauna e a flora de volta para a cidade. É só isso. Só isso, né? Tô falando ironicamente, né? Você traz as aves, você traz os insetos, você traz tudo de volta para a cidade, né? Então, assim, imagine que fantástico. Eu conto isso pela minha casa, né? Eu fui deixando essa floresta louca aqui que eu fui criando na minha casa nesses 20 anos. Eu tenho abelha, eu tenho papagaio, que foi aparecendo. Abelha, papagaio, maritaca, passarinho, gavião, tem tudo aqui, né? Ainda mais que assim, acabou que eu não tenho 2 vizinhos de nenhum lado, a minha casa fica meio que um portal, um oásis aqui no meio de São Paulo. É essa possibilidade que a gente pode oferecer, né, para os clientes oferecerem, seja para os seus próprios clientes ou para a sua equipe. E eles podem plantar uma agrofloresta, e nessa agrofloresta a gente pode fazer um jardim comestível. Então, você imagina que bárbaro o cara poder plantar isso, e na hora que ele planta isso, ele começa a colher frutas, ele pode começar a colher legumes. Se ele resolve fazer isso numa praça pública, né? Se ele faz isso numa praça pública, ele pode colher as frutas e os legumes, deixar isso para a comunidade. Se ele faz isso, por exemplo, na própria empresa, a própria empresa vai começar a colher isso. E essa ação toda é uma ação que a gente faz, né, com um profissional, é uma ação toda de cooperação, é um mutirão de plantação, é uma ação muito legal. E você explicando, né, a ação toda, você vai falando da cooperação entre as plantas, isso também vira uma metáfora para falar da cooperação entre equipe, a cooperação entre os seres, e abre a cabeça das pessoas para começarem a entender um pouco como funciona a natureza, como funciona o planeta, e elas começam a entender e a fazer parte disso, né? Ninguém sai igual de um dia ouvindo sobre a agrofloresta. É transformador, podem acreditar, né? Então, isso é uma possibilidade. Terceiro exemplo, um full day tour numa comunidade sustentável. A gente tem, aqui pertinho de São Paulo, uma comunidade sustentável, uma ecovila, mas do mesmo jeito que a gente tem essa ecovila aqui perto de São Paulo, a gente tem inúmeras espalhadas pelo Brasil, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um grupo, ou aqui em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, a gente tem em Minas Gerais, a gente tem na Bahia, a gente tem num monte de lugar, a gente pode incluir num roteiro de viagem qualquer, né? Então, o grupo está fazendo cidades mineiras, ou o grupo está aqui em São Paulo, ou o grupo está no Rio de Janeiro, faz lá o seu roteiro habitual, vamos incluir, além do roteiro habitual, um full day tour numa ecovila. Mas por que eu vou incluir um full day tour na ecovila? Porque aí vai virando uma chavinha na cabeça da pessoa para ela entender que tem um outro jeito de vida, né? Que tem um outro jeito de vida onde as pessoas estão tendo outro tipo de relação entre si, né? Outro tipo de relação com a natureza, onde as pessoas estão fazendo uma gestão de resíduos de forma diferente, onde todo mundo trabalha com biodigestor, onde ninguém produz lixo, onde todo mundo planta o seu alimento. Não é um bando de hippie maconheiro, esquece, não é isso.
Ninguém vai chegar lá e ficar horrorizado. Tem velhinho morando na ecovila, tem famílias inteiras morando na ecovila, com crianças sendo alfabetizadas, enfim. Então, assim, poder também mostrar, né, para o nosso cliente, para os nossos passageiros, que tem outras coisas acontecendo no mundo, para as pessoas começarem a se conectar, né, com outras formas de vida, com outras formas de relacionamento com a natureza, né? Esse é mais um exemplo. Quarto exemplo, turismo de base comunitária. O que é turismo de base comunitária, né? Turismo de base comunitária é quando a gente empodera uma comunidade para essa comunidade poder receber o turista, né? Então, é você pegar uma comunidade pequena e, de fato, você empoderar essa própria comunidade para que ela possa receber o turista com as suas marcas, com a sua história, com o seu saber sobre esse lugar, né? Qual que é a diferença? Você não traz profissionais de fora para pasteurizar o conhecimento e o saber sobre aquele lugar, né? Então, vamos dar um exemplo. Transformar vidas é uma experiência única, né? Estou pegando aqui, por exemplo, a Vila de Santo André, né, que é uma vila que eu particularmente tenho um carinho muito especial. Santo André fica pertinho de Porto Seguro. É uma vila de 700 habitantes, né? Via de regra, quando acontece alguma coisa em Santo André, todo mundo vai e pega guia local de Porto Seguro, né? E aí o guia local de Porto Seguro vem com aquela fala pronta dele, faz lá um tour mais ou menos padrão. Aqui a gente está propondo alguma coisa completamente diferente, não tem guia local de Porto Seguro, é com o pessoal de Santo André, usando as ONGs de Santo André, os recursos de Santo André, usando o que Santo André tem, e não só os recursos de Santo André, mas a gente também está propondo, se vocês forem ver aqui, a implantação de um jardim comestível na própria vila de Santo André, com os nossos passageiros, né? Então, a gente está propondo os nossos passageiros implantarem um jardim comestível em Santo André com a comunidade. Aqui sim é um turismo de experiência, juntamente com a comunidade, onde você também deixa um legado para a própria vila, né? Então, isto também é uma possibilidade. Com várias atrações que são da vila. E aí, também mudando um pouco a chave, não é aquela relação onde você vai ter, vamos ter o indinho de coroa vermelha, estou falando nesse tom propositadamente, vamos ter o indinho de coroa vermelha fazendo uma atração indígena e a gente lá bem turistando, vendo o índio como se ele fosse um ser de outro mundo. Não, não é assim, né? É, de fato, uma interação com o nativo, né? É uma coisa diferente, né? Assim, porque o índio não é uma atração turística, né? Ele é um nativo, né? Então, é uma coisa diferente, é um outro tipo de interação. E aqui também uma outra ação, também sustentável, numa viagem é um outro projeto que nós temos também dentro da MEPS, né? Esse é já na Praia do Forte, também numa ação no mesmo estilo, né? Também combinando com a implantação de uma agrofloresta, enfim.
Então, eu passei aqui mais rapidamente no final, porque eu estourei muito tempo, era para falar 40 minutos, eu já estou 1 hora aqui. São vários tipos de ações, né? Onde a gente está falando de coisas para serem feitas de verdade, né? Mas com um envolvimento efetivo, né? Onde a gente não vai brincar de sustentabilidade, né? Onde a gente vai levar a sério. Eu até fiz uma conclusão aqui para vocês pensarem, né? O mercado de turismo e eventos tem um potencial gigantesco para impulsionar uma mudança significativa na forma em que um povo se relaciona com sua cultura, patrimônio, riquezas, história e tudo mais. Uma mudança nessa relação beneficiará enormemente esse trade. Daí eu até pus uma brincadeira, ou é isso, né? E aí, assim, ou é isso, ou isso, porque isso, gente, não tem alternativa, né? Eu não quero ser muito dramática, o pessoal fica bravo comigo, porque às vezes eu fico colocando, assim, as piores previsões possíveis, mas aí, quando eu estava montando o PPT, eu até pensei, bom, nessa altura do campeonato eu não preciso mais colocar as piores previsões possíveis, né? Porque elas já aconteceram, né? Então, assim, é isso, né? Não temos mais o que falar, né? Não tem saída. E a gente que é do trade, né? A gente tem uma ferramenta poderosíssima na mão, né? Poderosíssima. Que a gente, de verdade, a gente tem mesmo chance para fazer uma diferença gigantesca, né? Gigantesca. E como, né? A gente tem chance de propor isso nos nossos programas. Isso hoje é chamado de ouro verde. Ouro verde. Então, a gente tem esse ouro verde na nossa mão, de propor esses programas, de propor inserções de sustentabilidade de verdade nos nossos roteiros, né? Assim, tá todo mundo querendo isso. Vocês vão sair na frente se colocarem sustentabilidade, eventos sustentáveis nos roteiros de vocês. Vocês vão sair na frente, de verdade. Assim, usem e abusem do meu celular, do meu WhatsApp, do meu e-mail. Vocês entrem lá no site da MEPS, usem e abusem, né? Via Walter, como vocês quiserem, tá? Usem e abusem. Estou aqui para dar sugestões, ideias, adoro. Vamos pensar juntos, vamos inventar, porque não tem ainda receita. A gente vai inventar. E aí eu até coloco aqui que é uma provocação, não vale greenwashing. O que quer dizer não vale greenwashing? Greenwashing é assim, eu vou distribuir no meu evento um lapisinho que vira árvore. Isso não é sustentabilidade, gente. Isso é vergonha alheia. De verdade, perdoa a sinceridade, porque sustentabilidade é muito mais do que isso. Vocês viram as ODSs, por isso que eu começo com as ODSs, né? O lapisinho que vira árvore, o papel semente, é bonitinho. O meu cartão é um cartão lindo de papel semente, mas isso é um detalhe, né? A gente fazer uma ação sustentável, a gente tem que ir fundo, porque o mundo, ele precisa de ações sérias. Não dá para brincar com o tema. Vocês estão vendo onde nós chegamos. Não dá para brincar com o tema, né? Bom, ainda tem mais provocação, eu sou provocadora. Para pensar, qual será o papel do ser humano na natureza? E na crise do coronavírus? Hein? Qual será o papel do ser humano na natureza?
E na crise do coronavírus? Quero ver, alguém me responde aí. Quero ver, estou vendo aqui parabéns, 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 eu quero ver. Qual que você não quero parabéns, eu quero ver. Qual será o papel do ser humano na natureza? Adoraria ouvir vocês, né? Qual que será o papel do ser humano na natureza? Tem 4 pessoas digitando, eu vou esperar, quero ouvir essas 4 pessoas. Vamos ver. 5 pessoas digitando. Vamos ver. Nossa ausência hoje na natureza explica quanto impactamos. Se conscientizar e multiplicar a sustentabilidade. Vai além da natureza. Temos que pensar no ser humano, diminuir a diferença social e termos mais visão do global. O fato é, a natureza não precisa de nós. Aí, Tânia, isso é o fato. O mínimo que podemos fazer é manter um ambiente sustentável para que nós mesmos possamos viver nesse globo terrestre. Exatamente, eu concordo com todas as respostas. A natureza não precisa de nós. O que, na realidade, a gente vai se dando conta é que, assim, nós somos isso. A natureza que é soberana, né? Na realidade, a gente é poeira cósmica. A gente é mais um ser da natureza. A palestra que eu ouvi ontem do Ernest Gott, ele falou lindamente. A Manu está aqui, Manu, minha prima linda, falando. Espero que todos sejam mais solidários, empáticos, pensar não só em si, entender que não precisamos de muito para viver, e sim da natureza para sobreviver. A Cláudia Coca. E Claudinha, para pensar mesmo, o ser humano precisa ter mais conscientização. Somos um grãozinho nesse universo, é isso. Somos um grãozinho. É isso, quer dizer, a gente, na realidade, a gente é um acidente da natureza, né? Assim, a gente é um Homo sapiens, né? Como disse o Ernest Gott ontem, a gente é homos ignorantes, né? Porque a nossa diferença dos outros seres da natureza é que a gente fala e a gente tem essa capacidade simbólica, né? De contar as histórias e só, né? E por isso a gente acha que a gente pode mais, que o mundo é nosso. Não é nada disso, né? A gente devia, na realidade, assim, humildemente entender que nós somos mais um, né? Simplesmente mais um ser da natureza, né? Que a gente devia humildemente se curvar, né? A soberania da natureza, né? A gente pode, na realidade, nesse momento, esse vírus pode muito mais do que a gente, né? Ele pode muito mais, ele é muito mais poderoso do que a gente. Ele não fala da mesma forma que a gente, mas ele está deixando a gente de 4, por exemplo, né? Não é porque a gente fala e porque, sei lá, nos últimos milênios a gente vem teoricamente, né? Achando que está dominando alguma coisa, né? Que esse planeta é nosso. Esse planeta não é nosso, né? O Ernest ontem ele falava de bactérias tão inteligentes que têm o poder de prever o que vai acontecer com elas, né? De prever o futuro, né? Então, assim, não é a nossa espécie que domina a natureza. A gente acha, né? Então, está na hora do ser humano, assim, acho que esse vírus vem, talvez, sou eu falando, né? Dentro da minha humildade, do pouco saber que eu tenho, mas está na hora da gente ter aí um banho de humildade, né? Que esse vírus faça com que o ser humano tenha aí um banho de humildade, né? E volte a si mesmo e saiba reocupar o lugar que a gente tem na natureza, né? E possa contribuir minimamente com o curso da natureza e não atrapalhar, né?
porque acho que a gente já percebeu que quando a gente atrapalha demais, né? Quando a gente estraga demais, né? Porque a gente estava causando muito, né? Todos os sinais estavam aí, né? A Austrália pegando fogo, todas as neves eternas degelando, né? Os ursos polares, que para mim foi uma das piores imagens que eu vi, os ursos polares morrendo de fome, avançando nos lixões e comendo seus próprios filhotes, mais do que o normal. Quer dizer, a gente estava entrando em todos os ecossistemas das formas mais brutais possíveis, né? A forma, assim, o holocausto animal, né? Eu que sigo muito a coisa dos bichos, o holocausto animal que o ser humano faz com as outras espécies, né? Quer dizer, sem barreira nenhuma, sem limite nenhum, desrespeitando todos os limites, né? Assim, chega uma hora que assim, que vem, né? O darwinismo não acabou, né? A coisa da seleção das espécies continua, não é porque a gente está aqui que acabou, a seleção das espécies continua, né? E aí, é isso aí. A Tânia, o ser humano só se tornou dominante porque achamos que conseguimos controlar a natureza. Fizemos isso com poder de fogo para quem teve oportunidade. É verdade, do livro Sapiens, isso mesmo. Se estivéssemos sem poder de fogo, ainda seríamos um animal como outro qualquer. Não somos a espécie dominante. Tomamos isso à força e bastou uma crise para que fôssemos colocados no nosso lugar. Isso mesmo, Tânia, é esse o nosso lugar. E que, assim, que pena que não todos têm essa noção, né? Então, assim, que a gente possa se recolher à nossa humildade, né? Humildemente ao nosso lugar, de mais uma espécie na natureza, para que a gente possa tratar com o devido respeito à nossa mãe natureza, que a gente possa contribuir, né, para que outras gerações e outros seres humanos como a gente vejam a natureza com o mesmo respeito. Acho que a gente, dentro do turismo, né, a gente tem essa possibilidade gigantesca de propagar essa voz. Acho que vocês, como criadoras, compradoras de turismo, vendedoras de turismo, têm esse poder grande, né, de começar a divulgar isso, a exigir isso dos fornecedores de vocês, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Acho que, assim, escuto isso, né? Tem muitas pessoas, assim, muito tristes, né? Eu tô, assim, não tem pandemia que seja boa, né? Mas acho que a gente pode aproveitar esse momento para tornar isso um turning point, né? E nós estamos aí, né? Juntos para fazer isso, né? Então, acho que é isso, né? A mudança está na mão de cada um e de cada uma de nós, né? Então, a gente vê aí essas cenas horríveis, né, do coronavírus, que são terríveis, e ao mesmo tempo a gente vê os canais de Veneza com as águas límpidas, a gente vê o Himalaia sendo visto pela primeira vez da China. Ontem eu vi as imagens das tartarugas na Baía de Guanabara. Gente, o que é aquilo? Eu chorei quando eu vi. A primeira vez que eu vi as tartarugas na Baía de Guanabara. Então, assim, daqui a pouco, acho que o Rio Pinheiros vai ter peixe de novo, né? Então, assim, acho que a gente está aí para isso. Acho que essa é a nossa missão, talvez. A gente tem essa enorme oportunidade, né? Como agentes do trade, desse trade maravilhoso que é o turismo, né? De provocarmos essa mudança, né? Conto com vocês para isso. E estou aqui para ajudar no que eu puder, humildemente. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo para cada um. Tamo junto. Obrigado, que aula. Nossa, que aula, que palestra. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Claro. Acabando essa questão de quarentena e tudo isso, quando tudo se normalizar, vamos repetir essa palestra in loco.
Eu quero convidar os amigos do turismo, de eventos principalmente, e a gente vai fazer essa imersão. Se de repente o Bento puder participar para dar a palestra, eu acho que vai ser maravilhoso, principalmente porque as empresas, o cliente final também está buscando isso. Claro. A gente tem, como um dos projetos da MEPS, a gente tem previsto fazer um fórum sobre sustentabilidade no segundo semestre, chamando muita gente para falar de sustentabilidade, né? A gente já tem isso previsto. Vamos fazer essa aula, com certeza. Estou super dentro e vamos armar junto esse fórum, Walter. Você é uma figura importantíssima, com os seus DMCs, com todos os seus contatos, então já estou te convocando para esse fórum, para a gente fazer no segundo semestre. Então, estou dentro da sua aula, mas já estou te convocando para participar da organização do fórum. Legal, então, ótimo, estou dentro, total. Fechado, então. Gente, muito obrigado mais uma vez. Hoje tivemos lotação novamente. Tem sido aí uma constante, né? Hoje, em especial, com a nossa convidada, mas continuaremos com as nossas palestras ou apresentações dos DMCs semanalmente. E a próxima semana também vou trazer outro conteúdo além de DMCs, outros conteúdos de eventos. Fiquem ligados, eu vou passar logo aí a informação, tá? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem bem, fiquem em casa. Muito obrigada. Se cuidem. Gente, todo mundo em casa, porque é sério mesmo. Meu irmão é médico, diretor da Prevent, e a situação é séria. Todo mundo em casa, por favor. É isso aí. Gente, tchau. Beijo, abraço para todos. Muito obrigada, querido. Beijo para todos. Tá bom, tchau. Tchau.